Então, Porto Belo é um dos 7 primeiros municípios de Santa Catarina. Fazia divisa com o Rio Tijucas, aí com o município de São Miguel, né? E ia até o Rio Gravatá, que é perto de Penha, e fazia divisa com São Francisco. E para o interior fazia divisa com o município de Lages, na Serra Geral. E então Porto Belo foi extinto em 1860, onde foram criados os municípios de Tijucas e Itajaí. E Porto Belo fazia parte de Tijucas. O apoio dado por Porto Belo fez com que ele fosse recriado. E isso foi até 1923. Aí foi extinto novamente, mas recuperou 2 anos depois a sua autonomia, mas reduzindo em termos territoriais, reduzido bastante. Em 62, cedeu lugar ao município de Itapema e em 98 foi Bombinhas, né, emancipou. Então, o antigo prefeito Sérgio Bila, né, ele dava assim uma definição, né? Quer dizer, Porto Belo ficou sendo amputado dos seus membros, né, e o que sobrou foi o coração. Mas eu fui eleito aqui em 1969. Fui prefeito em 70, 71 e 72. 3 anos de mandato, era um mandato tampão, né? O meu vice-prefeito era o Milton Serpa. Naquela época, as administrações municipais faziam alguma coisa só quando recebiam o apoio do governo do Estado. O partido que eu fui eleito era oposição ao governo do Estado. Então isso explica tudo que foi feito na minha época, né? Nada. Não, mas alguma coisa o senhor fez. Até hoje o governo não ajuda, né, a oposição. Gente. Até hoje ou é da base aliada ou não tem, fica a ver navio, não tem nada. E era assim, era muito pior ainda. Então a base de tudo é essa. Fiz alguma coisinha com recursos próprios do município, que eram parcos, né, praticamente nada. Se destaque não tem nenhum. A Estrada do Sertão, talvez, Claro, que eles não conseguiram passar, né, e a partir do meu tempo eles já conseguiram transitar por ela. Algumas escolas municipais, como uma também no Sertão, e reforma de outra ou mais outra. Foi feita uma revelação que na época eles consideraram muito importante, que era um professor municipal ganhava aproximadamente 20%, 30% do salário mínimo. E eu equiparei no mínimo a um salário mínimo, né? Talvez até um pouco mais. Aí isso chamou atenção, funcionário do Estado queria vir para a prefeitura, né? Sim, professor. Quer dizer, uma coisa... Que importante, né? Mas até isso era importante, né? A gente vê todos os dias nos jornais, né, uma série de elogios aos políticos. O que é que a gente deseja, qualquer brasileiro pede todos os dias, né, que ele modere um pouquinho, que evite algum tipo de afano, que diminua a corrupção, né, que está exagerada, porque o povo não vai aguentar isso muito tempo. Ou eles param ou alguém vai pará-los, né? Isso é uma mensagem principal que se deixa hoje, é essa. O Mário entrou na política, como eu te falei, o PT lançou o nome dele sem uma brincadeira deles, né? Que eles jogavam junto e coisa. E o PT também era muito amigo do Mário. Sábado já teve uma reunião, outra, e o Mário já estava... Já era o prefeito. Foi muito boa a eleição, muito folgada, ganhou em todas as urnas, como nunca tinha acontecido em Porto Belo. Foi uma eleição histórica, né? Ganhasse muito bem a eleição, né? E começasse a trabalhar, mas não tinha nada na prefeitura. Aí tu pusesse o nosso carro
à disposição da prefeitura. E nós ficamos sem carro no final. E daí tu fizesse a prefeitura, né? Foi. Então, quer dizer, todos os vereadores juntos, todo o pessoal de Porto Belo, né? E depois ele queria mudar todas as pontes que eram de madeira. E daí ele mudou todas as pontes para cimento. Claro. Né? Porque era muito perigoso aqueles morros, aquele negócio lá. Daí ele fez todas as pontes, as escolas, tudo de material. Que eram de madeira. Sim. Mas é que o povo muito bom. Gostaram muito, agradeceram muito, ajudaram muito. E ele gostava muito. De prefeito, eu acho que ele fez muita coisa, ajudou muita gente. Ele atendia muito bem as pessoas. Não era política, era amizade mesmo, né? De cumprimentar. Porque agora ninguém tem tempo. Nunca pode atender. Porque eu já volto. Tá. E ele não, ele fazia questão de encher o gabinete e atender todo mundo. Tá certo. Atendia a comunidade, né? Todo mundo. Foi. E em casa, e tudo. Muita gente que era todos amigos, né? Nós começamos a trabalhar na prefeitura, eu, Maurino, em 1957. Bolheiro de carroça, certo? E aí nós saíamos daqui de Porto Belo para Santa Luzia e ficava lá segunda-feira, na casa do senhor Euclido Peixoto. Da segunda-feira até sábado, até meio-dia. Nós carregava barro da barreira e botava na estrada. Depois o prefeito mandava nós trabalhar no sertão do Trombudo. Sim. Na época, quem era o prefeito? Leopoldo José Guerreiro. Depois veio o Enio Guerreiro como prefeito, veio o Antônio Stadler, o Deguinho como prefeito. Depois veio o Manuel Filipe da Silva Neto, Piti. Depois veio o Mário, o meu irmão, Mário José Serpa. Aí eu era secretário de Finanças, ou naquele tempo tesoureiro, secretário de Finanças. E um dia o Piti já tinha me procurado 2 vezes para mim ser candidato a prefeito. E eu aceitei, eu quero ser candidato. Aí ganhamos a eleição, contra o doutor Sérgio Luiz Biller, né? Ganhamos a eleição, em 88 a eleição foi. Em que partido? Nós, o PDS. Nós fizemos aqui no Vila Nova a escola Nair Rebelo, está lá ainda, Nair Rebelo. Depois o doutor Sérgio ampliou, foi maior, e fizemos essa ponte aqui, Ponte José Calazan e Rebelo, aqui no centro, a de baixo. Muito bonita a ponte, muito bonita. Fizemos a ponte do Araçá, professor Antônio da Silva. E fizemos a ponte de Bombas, que liga Bombas a Bombinhas. Estava meu nome lá, o dia que foi inaugurado essas obras. E compramos caminhão, né, que tempo não era fácil, não era fácil. Aí fiquei 4 anos na prefeitura, recebi a prefeitura meio complicada, mas deixamos dinheiro em caixa, 789 mil cruzeiro, acho que era, cruzeiro. Deixamos em caixa, fui aplaudido porque pela primeira vez em Porto Belo, foi o único prefeito que deixou dinheiro em caixa, na mão, certinho. Eu fiquei assim empolgado, até fui convidado para trabalhar depois, não quis mais trabalhar, mas até bobeei. Mas essa é uma história que a gente tem no coração da gente. Eu quero que os vereadores, 11 vereadores, o nosso prefeito, o vice-prefeito, pense bem no que fazer para o bem de Porto Belo. Eu fui eleita em 76 e assumi o exercício em 77 a 83, 6 anos. E os meus colegas vereadores eram José Luiz, o seu Dário, que já é falecido, o seu Nem, que é Manuel, mas eu não sei o nome completo, a gente chamava de Nem. O Enio Guerreiro também, o Dedé, o Atanagildo, lá das Bombas, também foi vereador na época. O José Santana, dos Imbros, também foi vereador. E foram esses os vereadores. E com muita dificuldade, a gente sempre se reunia com o prefeito para ir a Florianópolis fazer os pedidos. A ajuda, né? A gente ia sempre, todo mês. O prefeito era o Mário Serpa.
e o vice era João Biscoito. E então foi assim, foi com muita dificuldade, mas adquirimos muita coisa. O prédio da prefeitura foi construído conosco, compramos uma casa para funcionar a biblioteca, construímos umas 6 escolas, fui presidente também os últimos 2 anos. Ah, chegasse a ser Presidente da Câmara, não era remunerado, era voluntário. E a gente se reunia toda terça-feira para fazer os projetos, né? Para apresentar os projetos. Porto Belo antigamente era muito difícil, né? As coisas, para adquirir as coisas era muito difícil, muito pobre, não tinha nada. Essa ponta aqui era de madeira, foi feita essa no tempo do Maurino. Na época não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nada disso. Saúde, na época não tinha posto de saúde. Não, a gente procurava os médicos em Tijucas. E a educação era mais ou menos, né? Eu dava aula em Bombinhas, numa escola reunida. Na época, eu era professora na época. E então eu fui eleita por Bombinhas, não foi por Porto Belo. Para eles trabalhar com honestidade, com sinceridade e que sejam honestos no trabalho deles. Eu nasci em 1926, aqui em Araçá. Porto Belo hoje, a vista daquele tempo, vamos dizer assim, não crescia. Para falar a verdade mesmo, começou a crescer, depois que nós fundamos o PMDB, começou a dar um levante para cima. Aí prefeito, nós fomos com o vereador, que eu era vereador, fui pedindo para fazer algumas coisas para o município, para as comunidades, e o prefeito foi fazendo, foi levantando Porto Belo. Então, naquele alcance que eu era vereador, o prefeito, junto, foi quando nós demos um levante aí em Porto Belo. Porto Belo cresceu naquela data para frente, começou a crescer, a levantar. Como aqui, isso aqui não era nada, isso aqui era atrasado. Botei isso aqui para frente, fiz com o meu recurso próprio. Esse trapiche aqui foi eu que fiz, meu próprio recurso. Não tem nada de governo, nem de prefeito, nada disso. Aqui não foi nada de político, foi eu que fiz pela minha ideia para crescer o bairro do Araçá, a comunidade do Araçá. E, portanto, hoje nós temos aí com 60 e poucos barcos aí dentro do Araçá. Fora barco pequeno, né? Barco grande, né? Aí, esse muro de arimo aqui, na praia, todo mundo passava por dentro da água aí. A maré enchia e passava com água pelo joelho. Era homem, era mulher, era criança, era tudo. Esse muro de arimo foi feito pelo Campos. Foi feito isso aí. Foi em 78 a 84, né? 6 anos. Naquela época, eu acho, ainda ontem eu estive pensando, cara. Dentro de Itapema, dentro de Porto Belo, Bombinhas, foi o prefeito que mais fez foi naquela época, foi o Mário Serpa. Fez tudo, que não tinha nada. Na época. Ele fez, naquele tempo a ponte era tudo de madeira. Ele fez 18 pontes, parece, no município todo, de concreto. Fez 12 escolas. Fez aquela prefeitura de Porto Belo que não tinha prefeitura, a prefeitura era do lado de noite, ele fez. Fez aquela praça ali na frente, ali, que ali era o pasto dos cavalos do seu Ney, que era o pai de Zé do Ney. Ali soltavam os cavalos comiam ali, os porcos, ele. Então, o Mário fez tudo aí na época. Foi o prefeito que mais fez. E nós tínhamos uma escola, onde é que é a escolinha ali. Foi feito no nosso tempo também, aí não tinha cozinha, não tinha gás, aí eu tive que fazer a cozinha com o dinheiro meu, cozinhazinha. Eu paguei tudo do meu bolso. Comprei fogão a gás e comprei o gás, do meu dinheiro. Dei para a escola, tudo para a escola. O tempo era assim. O caso do vereador, para nós foi meio difícil, porque eram 5 do PDS e eu e o Eno da UDN. O Eno só queria muita posição, mas nós não podíamos fazer muita posição, porque 2 contra 5, não podia rebater nada, né? Sim. Mas o Eno é daquele partido, bastante
cavernoso, né? Aí depois eu sempre assinei muita coisa aprovando o partido do PDS. É por isso que na época que eu fui vice-prefeito, eu fui convidado, porque eu fui candidato da UDN, mas não fiz a posição da UDN, fui o candidato do povo. Tudo que era bem do município, eu estava a favor. E por isso eu fui então convidado para ser o vice-prefeito do PT. Em 82 e aí assumi em 83. Aí o PT me deu o encargo de fiscal de obra. Eu que manobrava tudo, que botava empregado, tirava, mandava arrumar máquina, mandava fazer, tudo que era de coisa eu fazia tudo. Tinha autonomia do PT para fazer tudo. A máquina que a gente fez, o caçamento de bomba, foi no tempo do caçamento de bomba, saiu no tempo de vereador. Foi pedido meu, do Mário Serpa, saí pedindo, e aí eu fui de porta em porta, sabia quem é que queria, media o terreno deles, né? Media e levava para o prefeito, e depois de dar tudo medido direitinho, a gente fez o pedido e o Mário Serpa mandou calçar. Mas foi o trabalho meu, como vereador. E como prefeito foi a Avenida de Bombas, né? Que a gente calçou, a Avenida de Bombas, assim. Na época de vice-prefeito? Na época de vice-prefeito. E fizemos também um calçamento lá no Mar do Barão também, aquele calçamento até na curva do Perequê, que não era. A gente também calçou lá também. Foi a obra mais marcante que está aparecendo ainda, são essas duas obras, né? Então eu sempre procurei assim, atender o pessoal bem. Claro. Aí quando lancei candidato, não foi diferente, né? O resultado veio. O resultado veio. Aí eu ia de bicicleta ali em Santa Luzia, em Porto Belo, reuniões lá que o presidente convocava, né? E o tal de outro de Santa Luzia, que foi vice-prefeito já em Porto Belo, ia de charreta. Charreta quer dizer que é um carrinho com animal, que ia para lá. Eu de bicicleta e ele de carro. Aí ele me convidava, ô Luca, ele dizia assim para mim, tu deixa essa bicicleta em casa, vai comigo, vamos sentadinho aqui conversando. Aí eu dizia para ele assim, ó, Mitero, se o Mitero souber que eu ando contigo, ele me mata. E de fato, Deus o livre. E nunca fui. Depois, eu já não era muito da UDN, no tempo do PT, e o Mário Serpa, que está lá vivo em Porto Belo. Mário Serpa. Foram na minha casa, eu já não era bem do PSD, me convidou para sair de candidato pelo PSD. Oh, minha filha da minha alma. Esse cemitério quase me matou, mas fez correr. Mas deixa que o PT era o prefeito, o candidato a prefeito. Né? E o Mário Serpa andava junto comigo. Aí eu disse, olha, eu aceito o convite se vocês não mandar nenhum vereadores aqui em Santa Luzia me incomodar aqui. Ah, não vamos mandar. Veio a época da eleição, senhora. Eles mandaram, veio 2 vereadores de Porto Belo trabalhar dentro de Santa Luzia contra mim, do mesmo partido. Mas foi muito bom, né? A gente, naquele tempo, brincava muito, né? O senhor foi funcionário público em que período em Porto Belo? De 1949 a 1981. A administração era 3 pessoas e 3 operários. O meu serviço era tudo serviço, era escola, era fazer ponte, abrir a estrada de bombas. Aí o prefeito eu perguntei ao prefeito, qual é a largura da estrada? Diz ele assim, faz bem larga, porque daqui a 15 a 20 anos, isso aqui vai ser uma coisa linda. E só tinha 3 casas naquele tempo. Aí cuidava de tudo, tinha de noite, tinha que ir lá para Itapema, minha praia, Perequê, cobrar o dízimo do peixe, de noite. De dia, no tempo da tainha, tinha que cobrar o dízimo da tainha do peixe que o pombeiro comprava.
E por causa disso eu levei muito cagaço, né? Em meia praia, a caminhonete estava cheia de sardinha, atravessar o rio assim, de noite sozinho, botar o talionário aqui na cabeça. Sobre o sino da igreja. Sobre o sino da igreja eu comecei com 10 anos, naquela porta que está ali, ó. O sino era ali. Vocês querem dar uma olhada no sino? Queremos. Eu tenho a chave aqui do sino. Tu tens a chave e tudo? Tem. Ah. Depois veio o Monsenhor Zucco, fez a reforma na igreja e fez a torre. E eu continuei a tocar. É de família isso aqui. Mas eu fiquei só com o sino. Aí o velho era coveiro, eu também era coveiro. O senhor tocou o sino até quando? Até faz 2 meses que eu deixei de tocar. Por quê? Porque fiquei doente, não podia andar, não podia puxar o sino mais. Sabe? O sino é pesado e eu cansava, né? Eu disse, eu vou morrer agarrado aqui nesse sino. Aí deixei. Agora um toca, um vai e toca, outro vai e toca, outro vem e toca. É assim. Eu comecei em 1960, foi no tempo do Deguinho, era um tempo muito difícil. A prefeitura de Porto Belo ela não tinha maquinário nenhum. Depois o Deguinho comprou um caminhão, mas era tudo carregado à mão. E o Deguinho então começou a aterrar a estrada de bombas ali. E depois, então, mais tarde um pouco, o Deguinho comprou uma patrola. Conseguiu comprar uma patrola. O carro que andava no município aí era o carro do prefeito. Ele tinha um jipe, então quando precisava, dava muita chuva, que tinha que ver o que havia acontecido, Canto Grande, Sertão, Santa Luzia, bombas, bombinhas, por tudo isso aí, ele ia com o jipe. Depois ele teve uma picape, né? Então tudo era feito com o carro do prefeito. O Deguinho foi um prefeito fora de série, muito bom, porque tinha muita responsabilidade. Assim como o Enio, como o Maurino, né? O Maurino se incomodava muito porque quando chovia, o Maurino se preocupava com o morro, com ponte, né? Então, dedicação e seriedade no trabalho. Naquela época havia o chefe político, sabe? Para ajudar a política. Claro. Meu pai era o chefe político daqui, aqui do Perequê. Hoje é Alto Perequê, na época não era. Qual é o nome do teu pai? É Manuel Francisco Cunha. Então ele era muito assim, fazia amizade com os outros. Então na época o prefeito era o Antônio Peixoto. Arrumaram a escola para mim, foram oferecer. Aí, com o vereador que ganhou aqui, aí eu trouxe a escola para aqui, eu consegui uma escola ali. João Abrão, e a mulher dele que foi minha professora, Dona Maria Abrão. Então, ela me achava muito inteligente. Aí, quando eu botei a escola aqui, ela tirou a escola lá de Guerreiros, tirou os filhos lá de Guerreiros e botou aqui comigo. Ela disse, ela vai estudar com a Maria Conceição, porque ela era muito inteligente. Professora com a Dona Maria não existe, pode perguntar para tudo aqui. Todo mundo gostava. Eu nunca briguei com pai de aluno, eu naquele tempo eu chorava. Eu nunca botava de castigar, eu botava atrás da porta em pezinho lá, porque havia muito, botava arião e batiam muito, milho, né? Mas não, eu botava em pezinho lá. Eu disse, depois os outros ficam rindo de castigo, coisa bonita. Cheguei em casa e disse para o pai que ganhou castigo, eu quero que o pai venha me perguntar o que é que você está fazendo. E a primeira coisa que eu faria era aumentar o ordenado deles, porque eles ganham muito pouco. Porque o professor também é sacrifício. O Petit foi uma excelente pessoa dentro de Porto Belo. Foi. Né? Por exemplo, hoje em dia,
Nós temos uma pai em Porto Belo, agradeço o Piti e a mulher. É verdade. O Piti era uma pessoa que qualquer pessoa que procurasse ele era servido. Né? Por exemplo, teve uma coisa grande em Porto Belo que hoje não está mais como era. Foi a festa da tainha, que foi o Piti que começou. A fanfarra de Porto Belo foi uma das coisas maiores que teve em Porto Belo naquela época, não é? Tá, naquela época. Hoje não tem mais fanfarra em Porto Belo, né? Veio, depois do Piti, veio para mim o Maurino, né? O Maurino foi um cara que construiu escola. A escola do Vila Nova, da Nair Rebelo, foi o Maurino que construiu. Escola do Araçá, uma ponte do Araçá, de cimento armado feita, a ponte ali do Canoas, a ponte de Bombinhas, tudo obra marcante. No tempo do Enio, que o Enio foi prefeito em Porto Belo, candidato único, foi feita aquela obra ali do Balerrai, que a rua era embaixo. Naquele tempo eu que cuidei daquela obra ali. Tá, falando de mim, na prefeitura, nos 12 anos de serviço, eu recebi como o único funcionário da prefeitura essa placa em homenagem. Eu comecei na saúde em 73, eu entrei na prefeitura. Aí eu fiquei... Sim, já de imediato eu já comecei na saúde. Você quer ver como que é? Eu fui convidada pelo prefeito a atender nos bairros, que não tinha médico, quase nem para quê, né? Mas aí o prefeito trazia um médico de Florianópolis, que vinha do tempo da colônia, me parece que era do tempo da colônia, que atendia na casa da dona Érica do seu Almir. E eu disse assim, o Piti, eu quero trabalhar na saúde, inventa alguma coisa. Ele disse, não, então tu vais para os bairros, os sábados, sexta-feira e sábado. Aí a gente ia sexta-feira, então eu ficava segunda, terça, quarta e quinta sem trabalho. Aí eu ia só às sexta. Quarta-feira ele vinha lá no seu Almir e sexta e sábado nós saía para os bairros. A gente atendia Canto Grande, Zimbros. Aí eu ia lá, fui na frente, arrumei uma sala, uma perto de um rancho de canoa. A gente atendia lá, dava bastante pessoas, era um médico bom. Então era muito precariamente, muito, só mesmo com muita vontade. E eu que quando entrei eu queria trabalhar, né? Aí eu quero frisar isso aqui, que nesse tempo que eu trabalhei lá, antes de vir para aqui, o prefeito destruiu a nossa praça. E eu chorei muito, que tinha uma figueira lindíssima, lindíssima. Ele meteu a máquina, eu chorava que nem criança. Aí quando acabou tudo, ficou naquele barro vermelho, eu disse assim, eu vou arquitetar essa praça e vou plantar uma figueira. Então aquela figueira ali é plantada por mim. Eu te aguei tanto para tu viver aqui. Te arquitetei aqui sem entender de nada, no centro de um barro amarelo. E hoje tu tá resistente aqui. Tomara que tu viva muito e que essa história fique arquivada, para as pessoas entenderem que a Dione Serpa foi que enterrou essa figueirinha aqui para matar o que um poder fez por destruição. Tomara que tu viva muito, que os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, porque eu nasci aqui e aqui tu vai viver toda a vida. Eu fiz o concurso público em dia 27 de dezembro de 1988 e comecei a exercer a função dia 1º de janeiro de 1989. 89. Isso. Lembra quem era o presidente da Câmara na época? Era o senhor Mauro João Jacques. Eu era o assessor técnico e era subordinado ao Valmor Guerreiro, o conhecido Mori, que muito ele me ensinou, né? Uma pessoa muito querida. Ele perdeu a vida em 1994
E muito ele me ajudou. E de lá para de 94 para cá, e o Onésio Ramos, o presidente, aí me subiu de função, né? Botou eu como diretor de secretaria e prometeu ao Valmor, né? O Mori, conhecido como Mori, que após o falecimento acontecesse, ele chamaria o filho dele para trabalhar na Câmara de Vereadores. Assim aconteceu. Ele contratou o filhote, né? O tal de filhote. E um guri muito bom, que o pai dele ensinou para mim, eu ensinei a ele. Um fato marcante no Legislativo foi a inauguração do Poder Legislativo Municipal. Eu gostaria de lembrar a todos os funcionários públicos que trabalham com suor, deixam as mágoas de lado em benefício do nosso município, que é um paraíso tão bonito, e necessitamos desse orgulho de todos os funcionários do município de Porto Belo. Era tudo na mão, era enxada e na picareta e na pá. Isso, eu quero que tu fale sobre isso também. Até por sinal, aqui no Araçá, nós fizemos um bueiro ali, ó, tudo à mão, cavado à mão, eu gastei 3 picaretas cavando. Correu todo mundo, ficou eu e o chefe só. Quem era o chefe? O Marinho da Dona Edith. Só eu, ali no Flauzinho. Bueiro de metro, foi feito ali à mão. Aqui no Morro da Ibomba, cansei de cavar para tirar bueiro de 40, tudo na mão. A pedra ferro, lá nós cavava tudo na mão, em cima da Ibomba, a juntada pá, certo? Tudo na mão. Tudo na mão. Aí depois, com o tempo, veio o maquinário. Mas tubulação de 60, isso nós não usava máquina, era só a mão, né? Tudo. Até o Paulinho, na época, estava com nós. Que ele trabalhava, tinha uma carregadeira, depois veio uma carregadeira velha e carregava na carregadeira, né? Agora reto não existia. Não existia? Não, só a reta era nós mesmos. Cavar e carregar e espalhar à mão. Então é isso que está aí. E mais outras pontes, fizemos um monteiro de ponte de madeira, fizemos barbaridade de ponte de madeira, nos Imbros, na Ibomba, tudo lá, né? Tudo ponte de madeira, a gente fazia de noite. Essa aqui que hoje não é mais tubo, essa do Calil. Quantas vezes nós fizemos essa ponta aí de noite? Carro aluminiano e nós fazendo debaixo de chuva, para dar passagem para o povo, sabe? Quantas vezes? A vez caía a barreira aqui no morro, ele vinha aqui me chamar, 3 horas da manhã, a água batia na cara, parece que era uma pedra. O Calafonso junto, né? Vinha aqui com a carregadeira, nós ia lá, um cuidava cá, outro cuidava lá para tirar. Até o Piti, coitado que Deus o tenha, aí foi lá no morro levar café para nós. Aí disse, me esqueci de endossar o café, levou café azedo, voltei aqui em casa para endossar e tudo aquela coisa, sabe, tudo. E nós lá sentados, meia-noite nós lá, sentados lá no morro, chuva batendo na cara e nós lá, né? E a lama aí, ó, puxando o carro, puxando para cá e para lá, para cá e para lá, porque não passava. Uma altura assim de barro aí que foi botado, mas aí caiu uma semana de chuva, não teve como arrumar. Tivemos que fazer isso, aí no outro dia viemos, tiramos para um lado, para outro, aí melhorou. Agora hoje isso aqui, meu Deus do céu, vixe, nós começamos, isso aí hoje é um paraíso. É um paraíso, entendeu? O Porto Belo hoje, da época que eu entrei, hoje ele é um paraíso. E o que eu tenho a te dizer é o seguinte, eu trabalho já há 36 anos dentro da prefeitura e adoro ela, gosto, é a minha casa, entendeu? É a minha casa do meu coração. Porto Belo é feito de glórias, lugar que os deuses elegeram pra edificar, praia, sal e mar.